Olá, tudo bem? Professora Ana Lúcia do canal Ótima Matemática, voltando aqui conversar com você. Alguma dúvida relacionada à educação básica, escreva nos comentários que a gente traz aqui para você e esclarece e faz um vídeo novo. E tudo que tiver de alguma dúvida, procure aqui no canal, que provavelmente eu tenho relacionado principalmente à educação básica. Tem alguma coisa sobre a educação de jovens e adultos, alguma coisa sobre o ensino médio, mas a maioria dos vídeos que eu gravei, deve ter uns 120, 130, são relacionados à educação básica, né? Por que é a educação básica? Porque eu me preocupo com formar essa base, né? Que a gente tendo a base sólida, o resto da edificação vai embora, né? Então a gente tem que se preocupar muito em que a base seja bem feita, tá? Então, esse canal Ótima Matemática, veja bem o nome dele, traz só situações ótimas, porque na verdade a matemática ela está presente todos os dias em nossa vida. Se você pensar qualquer situação, o meu trajeto para ir trabalhar, tem matemática, tem a quilometragem, tem o gás de gasolina, tem o que você pensar, hoje eu vou fazer a vacina, tem os ml da vacina, tudo é conhecimento matemático. Dizer que a gente vive sem matemática, isso não existe, só às vezes a gente não está consciente para o assunto. Fazia alguns dias que eu não gravava mais vídeos, porque a gente acha, né, vai desviando às vezes os objetivos. Mas eu passando, olhando assim, vi uma questão, dizia assim, essa questão é só para gênios. E era uma expressão numérica. E aí eu vi aquilo, eu pensei, mas é tão simples, será que é só para gênios? E fui ver no comentário como tem gente que tem dificuldade. E aí eu pensei, vou voltar a gravar, vamos lá pessoal, você precisa de qualquer assunto relacionado à educação básica, eu estou aqui para lhe ajudar. Agora eu vou pegar essa expressão que eu vi lá e vou explicar o porquê dos resultados não serem tais e o porquê dos resultados serem outros. A expressão numérica era essa aqui, né? E aí, na hora assim que eu olhei, meu Deus, 5 menos 5 vezes 5 mais 5, mas isso aqui a gente trabalha até no quarto ano. E aí depois eu observei um pouquinho melhor e percebi que não se trabalha no quarto ano. E eu logo vou lhe dizer por quê, tá? Aguarde que eu vou lhe dizer. Agora eu também vou explicar. Será que a gente faz assim, 5 menos 5, 0, vezes 5, 0 vezes 5, 0, mais 5, 5? Não é a resposta. Então, prof, mas qual é que é a resposta? Gente, como na nossa vida, a matemática, ela se assemelha à nossa vida. Existem coisas durante o dia que se a gente não fizer primeiro que tem que ser feito, a gente acaba se atrapalhando. Existem ordens, né? A gente tem que fazer aquilo que é mais relevante, aquilo que é principal no dia, né? Depois vai fazendo as outras coisas. Assim é na matemática. Existe uma ordem de resolução das coisas. Nesse caso aqui, onde nós temos, aqui não aparece sinal, é positivo, tem o negativo, tem o vezes e tem positivo. E existe uma ordem nas expressões, que primeiro a gente resolve potenciação e raízes, depois a gente resolve multiplicação e divisão, e depois as somas e subtrações. Então aqui, ó, nós não temos potência nem raiz. Tranquilo, vamos para o segundo. Multiplicação e divisão. Temos multiplicação? Temos, olha aqui o sinal de vezes. Então, eu tenho que resolver isso aqui primeiro. E aqui, se eu quiser já copiar esse aqui, ó, aquela história, a gente traz para baixo, 5. E resolve isso aqui. 5 vezes 5 e cuidando. Por que eu disse que não era trabalhado no quarto ou quinto ano? Porque esse 5 é negativo e aqui tem a multiplicação de sinais, aonde a gente não ensina ainda no quarto, quinto ano. E talvez lá no sétimo, né? Ó, que geralmente sexto ano ou sétimo. O menos vezes o sinal que não aparece aqui no caso de positivo e negativo, que não aparece é positivo.
Então, o menos com o mais, na multiplicação, ele dá negativo. Né? Então, 5 vezes 5, 25. 25 negativo. O que quer dizer essa multiplicação? É como se eu tivesse uma dívida de 5 vezes. Eu tenho 5 vezes, aqui está no caso colocado de lá para cá, ó. Mas vou tentar trazer bem para você, porque eu gosto de esclarecer, porque é assim que a gente aprende, a gente entende, né? Tendo entendimento das coisas, tudo se torna mais fácil. Então, ó, eu tenho 5 vezes uma dívida de 5. Eu devo 5 aqui, 5 ali, 5 ali, 5 vezes. Então, 5 vezes 5, eu vou ter uma dívida total dessa multiplicação de 25, tá? E vamos copiar o restante ali. Agora vem a segunda parte, aonde eu tenho somas e subtrações, ou mais, menos, mais. O que eu faço primeiro? Quando nós temos soma e subtração, eu vou resolvendo na ordem em que aparecem, tá? Mas aqui também, volto a dizer, não é lá no quarto ano, porque a gente ainda não aprende no quarto, quinto, sexto ano a fazer assim. Esse aqui não aparece sinal, é positivo, tá? Eu tenho 5 e eu devo 25. Isso aqui a gente apenas aprende quando entra no conjunto dos números inteiros, que é lá no 7º ano agora, né? Então, vamos lá. O menos, aqui não é multiplicação de sinal, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho 5 e eu devo 25. Então, se eu pegar esse 5 e pagar um pouco da dívida, eu não vou conseguir pagar toda e não vai sobrar. Ele vai faltar, e esse faltar eu ainda escrevo com sinal de menos. Então eu vou descontar aqui, né? 25 paga 5, ainda vou ficar devendo 20, vai faltar 20. E aqui eu tenho ainda 5. Tá? Há também, nos comentários desse videozinho que eu vi, quem juntou o 25 com o 5 e deu 30 e colocou o sinal negativo para o 30. Por que está errado? Porque esse menos, ele não pertence para o 5. Ele é apenas 25 que eu estou devendo. Esse 5 é positivo. Eu tenho 5 e eu tenho 5 aqui. Quem juntou fez como se fosse que tivesse um parênteses, aonde existia uma dívida de 25 e ainda de 5, né? Ou então esse sinal de menos que estaria na frente do parênteses, daí pertenceria para os dois valores. Mas não é o caso aqui. O sinal de menos é apenas do 25, tá? E que daí com o 5 deu 20. Agora nós vamos juntar aquele outro valor. Eu devo 20 e ainda tenho 5. Achei mais 5 no outro bolso e eu quero pagar. Então, a mesma coisa como aconteceu aqui, eu vou descontar, mas não vai ser suficiente, vai faltar quanto? Se eu pagar aqui de 20, pagar 5, aqui a gente faz a diferença, né? 20 menos 5, 15, e aí 15 é o quê? 15 é positivo? Não, porque a minha dívida era maior do que o valor que eu possuía, né? Então, eu devo 20 e tenho 5. Na hora de fazer essa diferença, eu vou continuar devendo 15. Pessoal, entenderam como resolver? E aí, claro, né, nesse vídeo que eu assisti, tinha muitas pessoas que acertaram, mas também muita gente que errou. Inclusive, me chamou a atenção, dizia assim, uma prof, que ensinou juntando aqui o 25 com o 5. Veja, não posso fazer o sinal de mais primeiro. Quando é menos aqui e mais, eu tenho que fazer em ordem, né? Juntar os dois primeiros e depois o outro, né? E assim por diante, se tivesse 4, juntava os dois primeiros, depois o outro, depois o último, né? Ia fazendo em ordem quando é da mesma categoria, ó, mais e menos, faz em ordem. Vezes e dividir, faz em ordem, não resolve lá do fim. Eu resolvo aqui do meio porque o sinal de vezes ele é resolvido primeiro que as somas e subtrações. Certo? Entendido? Então vamos lá, pessoal. E aí a prof dizia, mas se não é assim, eu também ensinei errado. Eu fiquei com meus cabelinhos da cabeça tudo de pé, eu pensei, como é
aqui eu não vou ajudar a esclarecer um pouco essa situação. Vou gravar um vídeo, vou trazer o meu esclarecimento, que isso aqui eu tenho certeza absoluta que eu nunca ensinei um aluno errado. Pessoal, grande beijo. Você que é pai, se inscreva no canal e escreva o que você gostaria que eu trouxesse de esclarecimento aqui no nosso canal Ótima Matemática. Beijo da professora Ana.